Então diga comigo assim, repita comigo, diga assim, entrem pela porta estreita. Oxente. Jesus está dando uma direção, né? Entrem pela porta estreita. Ele está dando uma ordem, entrem pela porta estreita. Está animando. Mas ele vai explicar também por que da porta estreita. Porque larga e espaçosa, larga, é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para onde? E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então Jesus está terminando o ensino dele, a doutrina do reino de Deus, e ele está terminando dando esse conselho, essa direção, esse mandamento. Ele está falando para os discípulos dele. Lembra que ele começa esse sermão dirigido aos discípulos, ele não está falando com a multidão. A multidão está ali de curiosa, ali, prestando atenção em tudo que ele fala, mas ele está dizendo, entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Então, como eu falei, acho que ontem, ou antes de ontem, não me lembro bem, o mundo sempre tem muitas opções, muitas. Mas Jesus ele não apresenta muitas opções, ele apresenta duas. É céu ou terra. Eu não estou falando de inferno, não. Estou falando, é céu ou terra no sentido de ou você busca as coisas eternas e ganha junto as terrenas, as demais coisas serão acrescentadas, ou você foca nas coisas terrenas e perde a vista das coisas espirituais e eternas. Ele não dá muita alternativa. O Senhor sempre aponta dois caminhos. Agora ele está falando de novo, só tem duas opções. Uma é uma porta estreita e outra é uma porta mais larguinha, bem larga. Né? Com um caminho bem espaçoso. Só que um te direciona, né? Te guia, te conduz para a vida. E ele vai dizer que poucos acertam essa porta. E o largão, aquele que leva você para a perdição, é a galera que vai para lá. Então ele tá colocando desse jeito, dessa forma. Acho que aqui a gente chegou num momento crucial do sermão de Jesus. E é a maneira do reino de Deus. Eu sei que quando a gente fala do reino, as pessoas acham muito radical o reino. Quando a gente começa a falar do reino de Deus, o evangelho do reino, as pessoas acham muito radical. Isso é radical demais. Radical. Mas, amado, quando você olha Jesus, quando você ouve Jesus, você não pode inventar. Você vai falar o quê? Diferente do que ele falou? O que Jesus quer agora, Franco? Agora ele quer o compromisso dos discípulos, ele quer o compromisso dos ouvintes. Ele falou, agora ele quer o compromisso. Entre pela porta estreita. Agora estou dando a direção, agora eu quero que você assuma um compromisso. Entra aí. Por que a porta estreita? Porque essa porta estreita vai dar vida. Existe uma outra porta, ele fala que existe uma outra porta. Larga, né, com um caminho bem espaçoso que vai te levar para a furada. Mas agora eu estou te dando uma direção. Acerta com essa porta aí. Acerta com essa porta. Então Jesus está querendo agora um compromisso. Né? Esse discurso de Jesus, irmãos, ele é um discurso totalmente espiritual. Totalmente que fala da nossa relação com Deus, a maneira como Deus espera que a gente viva. E não é uma mera informação. Jesus não está informando, olha, eu vou te dar uma mera informação. Não é isso, amado. Ele quer, agora que ele quer de verdade convencer os seus ouvintes que tem um lugar para entrar. Mas imagina, ele falou, juntou a galerinha e falou, agora tem, ó, essa porta estreitinha, é por aí que tem que entrar.
Ele não está dando informações para você ficar bem informado. Não é naquela reunião que eu fiz ontem com o pessoal, quando saí de Pôr da Folha lá. Não, na verdade, antes de ontem. Olha, assim, vamos para Itapetim, assim. Né? Não é informação, mano. Jesus falou para persuadir literalmente a pessoas assim, olha, tem um lugar para entrar. Amém? É um lugar onde toca a nossa vontade, toca a nossa razão, toca os nossos sentimentos. É um chamado para escolher de forma radical. É uma escolha radical. Eu sei que a maioria não gosta, nem curte isso, né? Jesus ele não deseja que a gente escape da mensagem dele. Por isso que ele é radical mesmo. Porque se for apenas uma informação, você escolhe o que tu vai fazer, fica aí à vontade, a deriva aí, vai filtrando. Ele não dá essa opção. Ele está dizendo, entre pela porta estreita, está dando uma direção. Entra, gente. Ó, já falei com vocês. Entrem. Né? Você precisa fazer agora essa escolha. Tá, terminei meu assunto. Jesus está dizendo assim, terminei o que eu tinha que falar com vocês. Meu sermão acabou. Entre pela porta estreita. Entre, acabou. Entre. Tem que entrar, pô. E ele está sendo direto. Você agora precisa tomar uma decisão. O que você vai falar? O que você vai falar? O que você fará? O que você vai fazer com relação ao que Jesus falou, pô? Sobre tudo que ele disse, ó, o pessoal que está me ouvindo desde 3 de janeiro, sobre tudo que Jesus falou, agora você tem que tomar uma decisão sobre tudo que ele disse, pô. Ele falou, está falado, agora ele quer que tome uma decisão. E ele está dando a direção, entre, pô. Tem que decidir agora a respeito do que ele disse. O que eu faço, Franco? Pondera cuidadosamente. Ele falou que é importante que o cara que vai construir calcule. Né? Pondera, avalia se é isso mesmo. Pô, será que isso é desse jeito mesmo? Escolha sabiamente. E se você escolher pela vida, você toma a porta estreita. Se você fizer a escolha para a morte, você vai onde a galera toda está indo. Porta larga. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Ó. Entre por ali. Quem quer vida é ali. E quem quer morte, para lá. E a morte é aquele caminho largão. Né? Interessante, irmão, o seguinte. Apesar do Senhor ser totalmente intenso, direto, ele não impõe nada a ninguém. Jesus nunca obrigou as pessoas a segui-lo. Nunca. Sempre tem um se antes. Se alguém deseja vir após mim. Você vê que tem pessoas entre nós que ouvem, e você sabe que a pessoa nunca entrou de verdade. Está namorando ali a porta, ali, está olhando, está gostando, porque o ambiente da igreja é gostoso. A pessoa gosta, se relaciona bem, mas ele de verdade nunca entrou. Ele está na periferia, porque ele está fazendo lá os cálculos dele lá, né? Tá. Não é o reino de Deus, a porta do reino não é um decreto irresistível. Não é uma coisa que você diz, não, como alguns defendem, não, é irresistível. Atos 7, 51. Você lembra desse sermão, né? Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Eu sei que tem gente que fala que existe uma graça irresistível, mas eu olho para a Bíblia e não vejo isso. Eu vejo as pessoas resistindo. Resistindo. E ele diz aqui, homens teimosos, incircuncisos de coração. A circuncisão no meio do povo judeu era quando você
já na criança já faziam isso, cortava a pele do prepúcio ali da glande do pênis, né? Um pênis sem aquela pele, ele fica mais sensível. Um coração sem aquela pele que cobre, sem aquela dureza que cobre ele, ele fica sensível. Um coração incircunciso é como dizer, é um coração insensível. É como se tivesse uma pele cobrindo o teu coração. Imagina que o coração fosse como, desculpa a comparação, mas não tem outra, está na Bíblia, né? Como se fosse a glande de um pênis mesmo. Coberto, ele não tem a sensibilidade. Descoberto, ele é mais sensível. Ele está dizendo que o teu coração é incircunciso. É como se tivesse uma pele cobrindo o teu coração. Homens duros, incircuncisos de coração e de ouvido, pô. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês conhecem esse sermão. Como é que acabou ele, né? Como é que acabou esse sermão aí? Mataram Estevão. O negócio terminou feio. Quem estava lá, inclusive, era Paulo. Lembra disso? Lembra ou não? Hebreus 10. Hebreus 10, é triste Hebreus 10, rapaz. Tem gente que não sabe. Hebreus 10, do 25 em diante, é um dos textos mais difíceis de engolir. A crentaiada não gosta dele. Porque o autor de Hebreus vai falar dessa escolha deliberada que os crentes têm de pecar, que decide pecar e viver no pecado. E ele vai dizer assim, ó, porque se continuarmos a pecar de propósito, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, Pedro vai dizer, já disse, que aquele que provou do Senhor e Salvador de Jesus Cristo e volta para a lama, igual ele compara um provérbio antigo lá, que está em Provérbios mesmo, que o insensato, quando ele volta, a insensatez dele é como um cachorro voltando para o vômito. Então ele vai dizer assim, o cara recebeu o conhecimento da verdade, ele já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ele falou, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Era assim a lei de Moisés mesmo. Quando alguém deliberadamente resolvia pecar, 2 pessoas confirmavam e ele morria. Aí ele fala assim, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Calcou aos pés, uma versão vai dizer, calcou os pés do Filho de Deus, pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Né? Que você não foi santificado, não. Você já foi santificado por esse sangue, mas você profanou ele e insultou o Espírito da graça. Então o homem, parece que ele tem essa capacidade, ainda mesmo depois de ter provado, ele escolhe a vida em pecado e ele então pisa Jesus de novo, profana o sangue da aliança e ultraja, ofende o Espírito da graça. Né? O homem, ao contrário de que alguns pensam, ele não é um robô. Ele escolhe. Mateus 11, (28). Jesus faz um convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Porque ele está fazendo um convite, amado. Ele não está impondo. Ele está convidando. Sempre tem alguém que fala comigo sobre calvinismo, principalmente. Alguém diz assim, Franco, ninguém entra nessa festa sem convite. E eu digo a verdade. Mas eu posso rejeitar o convite. Qualquer um pode rejeitar o convite. Está escrito, inclusive. Em vários momentos, Jesus vai dizer que foi feito o convite e teve gente que deu desculpa para não entrar. Eu tinha lá um casamento para ir, uma junta de boi. Cada um vai arrumando sua desculpa para não entrar. Cada um dá um jeitinho, né? Para não entrar.
Então, quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele faz um convite. Mas ele está persuadindo mesmo. Ele está dizendo, entrem por essa porta estreita. Entrem. Amém? Entrem. É uma escolha que pode ser difícil, mas ela não é complexa, porque não são muitas, são só duas. É simples demais. Pode ser difícil, eu admito, é difícil, mas complexo não é. É simples. A gente só precisa decidir entre o caminho da submissão, da confiança em Deus e o caminho da rebelião. Simples. Um onde eu escolho submeter e confiar em Deus toda a minha vida, todo o meu destino, e o outro que eu escolho me rebelar e digo, não, eu sou dono do meu nariz, sempre fui, vou seguir tocando minha vida do meu jeito. Simples. Desse jeito. Mas o Senhor, ele insiste. Ele insiste para que a gente escolha, entre as duas alternativas lá, a gente escolha o caminho estreito lá. A porta, ele insiste, entre por ali, pô. Ele dá uma animada forte, né? E ele também diz onde cada caminho vai te levar. Ele, além de dizer entre por ali, ele diz onde cada caminho vai te levar. Ele vai dizer, olha, o resultado da tua escolha vai ser o seguinte, se você tomar o caminho estreito, apertadinho, aquele mais difícil, o resultado dele é vida. Já aquele largão, lembro de Provérbios, há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor, né? Há caminho que ao homem parece bom, mas o final é de morte. Ele está dizendo, olha, esse caminho largão aí, dessa galera aí, o final dele é morte, é separação. Ele já está dizendo o destino, ele está dizendo, cara, não tem como você se enganar, eu estou falando para você, o final dele é morte, é separação. Então, entra, cara. Resiste não, entra, cara. Entendeu? Essa estrada larga, ela vai te levar para a furada. Amém? Então ele vai falar desse jeito. Entra pela porta estreita, porque larga, espaçoso, é o caminho que te conduz para a perdição. E diz que você vai com muita gente, tem muita gente contigo. Vai um galerão, esse é o bloco mais cheio. Mas tem um caminho apertado, estreito, que conduz à vida. São poucos que acertam por ela, mas tem esse caminho. Ele está insistindo, tu vê que ele está insistindo mesmo, pelo caminho mais duro e apertado. Ele não está dizendo, vai pelo mais largo, não, ele está dizendo para a gente rejeitar o caminho fácil e confortável. Ele está dizendo, olha, rejeita isso, vai pelo mais difícil, meu filho. Vai pelo mais difícil. E ele não é engraçado, ele não vai colorir a pílula, ele não engana. Ele não vai dizer que o caminho que tem na tua frente é um caminho que não exige de você, exige. Exige sim, vai. É um caminho, quem já tomou ele sabe, é um caminho que muitas vezes é solitário. Eu digo solitário no que diz respeito a ter companhia, gente te animando, gente contigo. Porque o Senhor sempre vai estar conosco. Amém? E é interessante, porque nesse caminho você não encontra muita gente te animando a ele. O mundo todo é contra ele. Você nada contra a correnteza. É o convite do reino, feito pelo próprio Senhor. Amém? E sabe o que é legal, irmãos? Que é um convite honesto. Não está enganando, não é aquela chamada para a Força Aérea Brasileira. Não te engano. É um caminho sem engano. Ninguém diz assim, eu entrei, né, tinha uma placa lá, pare de sofrer. Não, ele dizia claro, diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Você vai sofrer. E tem mais, se você quiser ser piedoso, aí que tu vai sofrer mesmo. Ele não engana você. Jesus não espera que a gente tenha um choque contra a nossa fé. É muito ruim quando você fica pregando para alguém e iludindo a pessoa. Não, amado.
Não ilude, diz que o caminho é estreito mesmo. Ele vai. É um caminho que a porta estreita. Amém? Por que ela é estreita, Franco? Eu acredito que ela é estreita porque ela está sob uma única autoridade, a autoridade do Senhor. Ela está ali, é um caminho apertado porque ele é obediente à submissão. Não tem mais muitas opções, só tem uma. A vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então é estreitinho porque só tem aquele caminho, não tem outro, pô. Só tem uma vontade, qual é? De Deus. E é tão interessante que tu vai ver que a Trindade só é um porque só tem uma vontade, a do Pai. Jesus fez a vontade do Pai, o Espírito Santo veio para confirmar tudo. Tudo que se entra no Pai, um dia tudo vai ser convergido em Jesus, e Jesus vai convergir tudo no Pai. Tudo é o Pai, é o centro. Só existe uma vontade, a do Pai. Jesus disse que veio fazer a vontade do Pai. É muito estreito mesmo, não tem discussão na Trindade. Só tem uma vontade, pô. E Jesus quer colocar todo mundo ali. Ele diz que esse é o caminho de vida. E quem entra, encontra a vida. Amém? E quem entra também não vai mais perder a esperança. Se você seguir Jesus, sua vida será totalmente diferente e seu destino também. É seguro. Seguro. Amém? Agora eu queria dizer uma outra coisa ainda para você. É porque alguém diz assim, é estreito, esse caminho é estreito, é estreito, é estreito. Sim, ele é estreito. Mas ele não rouba a tua paz. Ele não espreme e joga a tua paz para fora. É um caminho estreito de paz. Amém? Lembra de Filipenses lá? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tal. Ele diz que a paz que excede todo impedimento guarda a tua mente e teu coração. É um caminho estreito, mas de paz. Diz comigo assim, é estreito, mas é um caminho de paz. Diz, é estreito, mas é um caminho de amor. Ele não coloca o amor para fora, ele não espreme teu amor para fora. Acabou, não, é o contrário, é um caminho cheio de amor. Ele é estreitinho, mas ele é cheio de amor. Outra coisa que também é garantido nesse caminho é que esse caminho não seca a tua alegria. Ele não suga a tua alegria. É o contrário, é um caminho cheio de alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ah, é tão estreito que roubou minha alegria. Não, amado. Mané, roubou tua alegria? Acho que tem um texto aqui em 1 Pedro 1,8. Deixa eu ver se é exatamente esse aqui. 1 Pedro 1,8 diz assim. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. A gente tem uma exultação, uma alegria. Quem passar aqui, entrar aqui, ver a gente dançando, pulando, coisa, esses caras são muito doidos. Esses cabras estão chapados. É um caminho estreito, mas não é um caminho seco da alegria. Amém ou não? É um caminho cheio de alegria. É um caminho que não arranca de você, não espreme de você, não tira de você tua misericórdia. Você não fica vazio de misericórdia, seco de misericórdia. Porque alguém pode pensar que um caminho estreito é destituído de tudo. Não, amado. É um caminho cheio de misericórdia, cheio de bondade. Efésios 2,4, 2 Coríntios 9,8. Cheio de esperança. Romanos tem 5, tem 15, 13. É um caminho abundante. É uma estrada abundante. Parece paradoxal isso, né?
Porque Jesus chama a gente por um caminho estreito, apertado, mas abundante. Amém? É só você ver alguém que está no caminho estreito e não está... Não, pô. Está abundante. Totalmente abundante. Amém? Totalmente abundante. A única coisa... Talvez seja a única coisa, mas eu vou me atrever a dizer que essa porta estreita arranca da gente, tira da gente, é aquela impiedade, aquele veneno de cobra que estava no nosso coração, que nos destrói. Espreme mesmo, ali vai ser ruim de você andar na carne, não vai dar não. Aquele veneno todo ele vai espremendo, porque não dá. Mas alegria, esperança, paz, amém? Bondade, misericórdia, seguirão todos os dias da tua vida. Você está abundante, mas aquele veneninho não, velho. Aquele veneno, parece vai ser igual a moenda. Vai meter você igual aquela cana ali, vai espremer até sair o veneno todo. É estreitinho, não dá para a carne ficar ali festejando, a carne ali não festeja. O ladrão ali que veio matar, roubar, destruir, não tem vez ali, naquele caminho estreito. Amém? Mas ali é um caminho de vida abundante. Vida abundante. É interessantíssimo. Eu vou terminar aqui, tá? Porque depois eu vou falar dos buracos dessa estrada, dos percalços dessa estrada, porque não obstante o caminho é estreito, tem um montão de gente querendo tirar a gente dele. Tem essa galera aí, vou falar depois. Mas deixa eu dizer algo para você aqui que eu julgo assim, de extrema importância nesse caminho que você tomou. Eu sei que quando você fala assim, caminho estreito, que Jesus quer, muita gente olha assim, não, mas isso vai me tirar tudo. Aí, meu irmão, o que eu vou fazer num caminho estreito e apertado? Cara, que engano, né, cara? É justamente o contrário. Esse caminho é que vai proporcionar tudo para a verdadeira felicidade. Esse caminho que deixa você pobre de espírito. Esse caminho que faz a gente chorar mais pelos outros do que por nós mesmos. Que sacia a nossa fome de justiça. Esse caminho que nos enche de misericórdia, de mansidão, de humildade. Esse caminho que nos faz celebrar, nos alegrar quando somos perseguidos. Esse caminho. Eu sei que quando você fala assim, alguém diz assim, cara, mas será que vale a pena? Vale a pena. Esse é o único caminho que vale a pena. E ele é estreito porque, como eu te falei, você caminha sob uma única autoridade que vai arrancar de você mesmo. Vai deixar você do lado de fora. Mas você vai andar ali em paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Você vai ter uma vida abundante nesse caminho. Talvez alguém se choque, porque a proposta de Jesus é um caminho estreito, uma porta pequenininha, mas é, com certeza, toda certeza, o melhor de Deus para nós. Inclusive, esse caminho não é um lugar. Esse caminho é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho. É um relacionamento onde você nunca, de verdade, vai estar só. As pessoas podem não te acompanhar nele, mas Jesus jamais vai te abandonar nele. Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? É um caminho que passa um relacionamento profundo com ele. Amém?